Ele intercede com os gemidos inexprimíveis. E mesmo que não saia palavras da tua boca, o verdadeiro missionário, um avivamento pentecostal, ele consegue ser compreendido e entendido por Deus. Aleluia. Isaías teve então 4 estágios. Primeiro estágio de Isaías, ele contemplou Deus. Isaías viu Deus sentado no seu trono. Isaías viu Deus sentado no seu trono e no controle de todo o universo. O verdadeiro missionário é aquele que conhece o seu Deus. Quantos aqui conhecem esse Deus? Levante sua mão. Então você tem certeza que ele está aqui nesta noite. Esse Deus, ele está interessado nesses últimos dias em pessoas, em filhas e filhos que estejam dispostos em adorá-lo em espírito e em verdade. A palavra de Deus nos diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E se Deus está procurando, o que Ele está fazendo? Ele está analisando vida por vida. O Espírito de Deus, ele está neste lugar e ele começa a contemplar a tua vida. Porque Deus está procurando o verdadeiro adorador, não é aquele que vai se fingir. Não é aquele que vai mostrar para o pastor que ele realmente está pronto para ir para a obra missionária. Não é aquele que vai mostrar para o corpo de obreiros que ele realmente está se destacando e ele está preparado para a missão. Não, o verdadeiro missionário é aquele que não está preocupado se vai ganhar casa ou não, se vai ser chamado para a missão ou não. A sua preocupação é adorar o seu Deus e o Espírito e verdade. E adoração em espírito e verdade, o pastor não consegue ver totalmente, porque parte de dentro para fora. Deus conhece os seus verdadeiros adoradores. Isaías estava precisando de um avivamento, porque Isaías estava no meio desse povo. Mas a primeira coisa que Isaías viu foi contemplou Deus no seu trono. O missionário tem que entender que todas as coisas são possíveis para aquele que crê em Cristo Jesus. O missionário tem que entender que o Deus que ele serve, ele é poderoso tanto nos céus como na terra. E todas as coisas impossíveis para ele se tornam possíveis. Isaías, quando ele enxergou Deus no seu trono, contemplou Deus sentado no seu trono, Isaías começou a temer. Isaías começou a ver que Deus estava no controle do universo. E todas as coisas, irmãos, aleluia, estavam sob o seu controle. Lembre-se de uma coisa: em uma verdadeira frieza espiritual, pode se tornar um grande avivamento pentecostal. É só eu querer. Porque muitas vezes nós olhamos e vimos um pregador ministrando a palavra de Deus. E Deus usando poderosamente nas suas mãos como instrumento. E essa pessoa começa a dizer: mas eu gostaria de estar no lugar desse pregador. Eu gostaria de estar no lugar desse pastor. Eu gostaria de fazer o que ele está fazendo. Mas ele tem um desejo. Mas ele não tem uma disposição para realmente tomar uma iniciativa e se colocar diante do seu Deus. E para nós realmente fazer alguma coisa para Deus, primeiro, nós temos que ver Deus, nós temos que conhecer Deus, nós temos que entender a sua voz, nós temos que ser conhecidos dele. Aleluia.
Isaías, primeiramente, ele contemplou Deus. Ele começou a entender que todas as coisas estavam no controle de Deus e que Deus era santo. Que Deus era santo. Que Deus era santo. As coisas de Deus são santas. As coisas de Deus têm que ser reverenciadas. As coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira, não. Para você assumir um púlpito e ministrar a palavra de Deus, você tem que se colocar na presença de Deus e dizer: Deus, eu entrego minha vida para ti, Senhor. Faça a tua vontade, porque essa obra é tua. Porque eu não conheço os irmãos que estão aqui, mas o Espírito de Deus que está aqui conhece você. Sabe das vossas necessidades. Isaías contemplou Deus. E ele começou a entender que Deus era santo. E que do jeito que ele estava, não dava para ele continuar. Do jeito, da maneira que ele estava se posicionando, não tinha condição de fazer alguma coisa para o reino de Deus. Porque ele viu que Deus era santo. 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 E muitas vezes queremos falar de Deus para alguém. Mas se alguém perguntar para nós: você tem experiência com esse seu Deus? O que ele fez na tua vida? Muitas vezes sabemos e muitas vezes não sabemos falar, porque não sabemos o que é ter experiência com esse Deus. E você ter experiência com esse Deus é você saber que Ele é poderoso e Ele pode mudar o quadro da vida da pessoa, por mais a batida que ela esteja, por mais lá no chão que ela esteja. Deus pode mudar o quadro, levantar com um passo forte e mudar a sua situação, transformar a sua vida e lhe dar uma nova vida, uma nova felicidade e uma paz no seu coração e na sua alma. Isaías viu que ele não conseguia fazer isso. Que ele precisava. E se você for ler, aleluia, no segundo lugar, nós vemos que Isaías, ele olhou para o pastor, ele olhou para o obreiro. Não, Isaías olhou para si mesmo. E no versículo 5, ele disse: ai de mim, Senhor, estou perecendo. Ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque sou homem de lábios puros. Sou homem de lábios puros. Isaías estava dizendo: eu não tenho condição, Deus, de falar nada que tenha metido de tu és santo, e os meus lábios são puros. São puros. Isaías começou a dizer: Deus, ai de mim, estou perecendo. Mas naquele momento que Isaías começou a dialogar com Deus e dizer: ai de mim, estou perecendo porque meus lábios são puros, Deus começou a ver uma sinceridade de vida. E diz a Sagrada Escritura que quando Deus começou a ver isso, aleluia, e ele diz: eu estou no meio de um povo impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E naquele mesmo instante, um servo trazendo uma brasa viva, aleluia, ele coloca nos lábios de Davi, de Isaías, e purifica os seus lábios. Hoje você não vai ver essa brasa aí passando nos teus lábios. Mas hoje tem o Espírito Santo de Deus que pode fazer essa purificação. O Espírito de Deus pode fazer essa purificação. Isaías, em primeiro lugar, disse: ai de mim, Senhor, que estou perecendo. Reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que precisava de Deus, reconhecendo que ele não era ninguém e ele precisava das lutas de vida. Estou falando isso para vocês entenderem aonde você caminhar. Vocês vão entender que para ser missionário primeiro, você precisa contemplar Deus, sentir Deus, conhecer Deus. E segundo, olhar para você mesmo.
Não, irmão, pega a sua direção. E quando você começa a olhar para você mesmo, você vai começar a ver que tanta coisa precisa ser mudada. Tanta coisa precisa ser retirada de dentro para fora. Tanta coisa precisa ser mudada dentro de você. Porque nós somos humanos, nós somos pecadores, nós somos limitados. E se não é o agir do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, nós não teremos condição de fazermos nada ao reino de Deus. Nós não teremos condição de pregarmos a palavra de Deus. Porque para pregar a palavra de Deus, temos que ter lábios puros, lábios purificados, vida consagrada, vida santificada, vida realmente transformada e vida cheia da glória de Deus. Por quê? Por quê? Para ser um verdadeiro missionário, precisa fazer isso. Porque daí tudo que você falar, o teu Deus vai honrar. Você já viu o pregador, o profeta, falar alguma coisa que não aconteceu? Já viu? Não. O verdadeiro profeta, o verdadeiro missionário, ele fala e Deus age. Deus cumpre a sua palavra. Por quê? Porque ele realmente olhou para si mesmo e disse: Senhor, é entre mim como eu fiz a Deus. Eu estou merecendo. Precisa o Espírito de Deus fazer essa transformação. Porque muitas vezes nós queremos sair para o campo missionário, mas do nosso lado, na nossa casa, tem um vizinho que não conhece Deus, que está lá realmente com a sua vida miserável, nas mãos de Satanás, uma vida realmente destruída. E eu sou cristão, mas eu nunca falei de Deus para ele. Missão começa na nossa volta. E você olhando a sua volta, você vai ver que tem um campo grande, missionário, que você precisa falar de Deus. Vidas que estão sendo destruídas, vidas que estão sendo atormentadas, casamentos que estão sendo destruídos. E eu sou profeta de Deus, eu sou missionário, mas não estou falando de Deus para essas pessoas. E essas pessoas estão oferecendo. Mas nesta noite o Espírito de Deus quer purificar os teus lábios. Nesta noite o Espírito de Deus quer mudar a tua história. Nesta noite o Espírito de Deus quer ver você com o braço forte e te encher da sua glória para você fazer a diferença e falar de Deus para essas vidas e o nome do Senhor ser glorificado. E você tem que ter convicção que Deus está ao controle de todas as coisas. Tem que ter convicção. Por quê? Porque não adianta você falar de Jesus para uma pessoa se eu não acredito no que ele tem condição de fazer, ele pode fazer. Há muitas pessoas que dizem: eu quero pedir oração, mas será que Deus vai realmente mudar realmente a minha situação? Será que Deus vai curar a minha enfermidade? Deus não precisa de ninguém questionando o seu trabalhar. Deus precisa de alguém que acredita no seu poder e confia e tenha realmente convicção que Ele pode todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Isaías, então, em segundo lugar, ele realmente olhou para si mesmo e disse: ai de mim, Senhor, que estou oferecendo. Em terceiro lugar, nós vimos que Isaías olhou para a necessidade. Ele enxergou à sua volta o que estava acontecendo. E o que Isaías fez? Nós encontramos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Depois, no versículo 8, diz: depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de vir por nós? Então disse Isaías, já com seus lábios purificados, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por quê, irmãos? Porque Isaías agora estava certo, ele estava preparado. Ele estava certo, ele estava preparado para fazer a vontade de Deus e falar tudo que Deus mandasse ele falar.
mesmo com a morte do rei Urias, estava ali uma disputa para assumir o seu trono, e uma frieza espiritual, uma imoralidade total naquele povo. Mas Isaías agora purificado os seus lados, ele não estava olhando para a circunstância, ele estava olhando para a necessidade, porque havia pessoas ali que estavam crescendo e precisavam ser avivados, precisavam ter um avivamento espiritual, precisavam ser tocados por Deus e mudar a sua situação. Ele diz: eis aqui, Senhor, e diz a verdade. Isso que nós temos que entender, que Deus pode fazer todas as coisas. Na certa ocasião, uma irmã, ela disse: eu tenho problema comigo, porque nada está dando certo. Abriu o armário, não tinha nada dentro do seu armário. E ela estava com fome. Ela mandou o joelho e disse: Deus, me dê uma orientação, o que eu vou fazer? Porque eu estou precisando de alimento e não tenho alimento para me alimentar. Mas eu sei que tu é Deus poderoso, e o teu poder age tanto nos céus como na terra. E eu estou confiando no teu poder. O Espírito vem com ela e diz: ligue para a rádio, no programa tal, e peça ajuda. E ela ligou. Pediu para o programador, dizendo assim: olha, eu preciso que alguém me ajude, porque eu estou realmente com uma grande necessidade, não tenho o que comer. E o bruxo escutou. E ele ouviu essa mulher com essa grande necessidade. E ela disse: mas eu estou diante de Deus na vida. E esse bruxo escutou. E ele disse para o seu secretário: olha que ligar, tu vai lá no mercado e tu compra do bom do melhor. Faça um rancho muito grande. E você vai levar nesse endereço que essa mulher que está dizendo que está esperando Deus trazer para ela. Você vai levar lá. E quando ela perguntar quem mandou, você diz: foi o diabo que mandou. E foi. E chega lá. E quando chega lá, essa irmã olha para aquele rancho. Nunca tinha feito um rancho tão grande como aquele. E ela pega aquelas compras e começa a dizer: glória a Deus. E começou a guardar, obrigado Senhor. E foi guardando nas prateleiras, foi guardando, e aquele jovem que estava ali, ele queria ouvir ela dizer quem mandou essas compras para ele. E ela não falava isso. E de repente eles provocaram essa pergunta e disseram: minha senhora, você não quer saber quem mandou essa compra para você? Você não quer saber? E ela disse: não, meu filho, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Porque é Deus que está no controle de todas as coisas. E você é filho dele. Você é filho dele. Você está nas mãos dele. E se você quer a vida dele, se coloca, se consagra, deixa a sua vida no cuidado dele. E você não vai perecer. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Isso, meus irmãos, é acreditar que Deus pode todas as coisas. Isaías, olhando para a necessidade, ele dizia que era difícil. Seria difícil o povo tomar uma nova atitude, mudar a situação, mas agora com os braços purificados, o Espírito de Deus vem em toda a sua vida. Ele agora se tornou um gigante espiritual. E disse: agora eu vou em nome de Jesus e vou parar tudo que Deus mandar, porque eu vou ver vidas sendo libertas, vou vendo vidas sendo transformadas, porque o meu Deus está na minha frente e vai comigo e vai honrar aquilo que eu vou falar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Canta a glória a Deus. Glória a Deus. Esse Deus que eu estou falando aqui é o Deus que você considera. Esse Deus que você considera. Aleluia. É ou não é? Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Vamos escutar. Para nós fazermos a missão, para nós falarmos a palavra de Deus, nós temos que estar então bem. Porque quando eu fui falar, o diabo vai ter que obedecer. Eu estava, irmãos,
no sábado de tarde em casa, e eu preparava uma mensagem para o mundo de noite, tudo de jovem. E Deus mandava falar sobre o Salmo 10. Salmo 10. Quando Davi começou a revelar com Deus, Senhor, agora que eu mais preciso de ti, aonde tu estás? Para que tu estás se escondendo de mim. E eu preciso fazer essa mensagem do mundo de jovem, meu Jesus. Mas o Espírito de Deus fala, porque é eu que vou agir nessa noite. Quando eu estava sentado, irmãos, no público, eu estou na igreja do casal. E quando esse casal entra nos últimos bancos, um em cada lado, o Espírito de Deus começou a me revelar a sua vida. Eles entravam dentro do templo naquela noite, porque estavam realmente no limite. E ele disse, eu vou colocar a minha esposa dentro do carro. E se a igreja que eu vi estiver aberta, eu vou entrar. E eu vejo o que Deus quiser, porque eu já não aguento mais de 20 dias sem dormir, porque o diabo estava tomando conta da sua mulher. E de noite ele se manifestava, e era uma grande destruição dentro da sua casa. Ele chamou o seu filho lá da cidade de Palmeiras dos Sonhos para se cuidar da sua esposa. E agora, irmãos, ele estava no compromisso do irmão hoje, podia ser outro. Mas Deus tinha me responsabilizado a mim a fazer essa grande missão. E quando eu comecei a ver que Deus estava trabalhando naquelas vidas, Deus começou a me mostrar, começou a me revelar. E quando eu comecei a falar de Deus, esse homem começou a olhar para mim e começou a dizer, mas meu Deus, eu nunca vi esse pregador. Por que ele está falando isso? Está vindo direto para mim. Eu li a situação, é o que está acontecendo comigo, o porquê que está acontecendo. E as suas lágrimas começaram a descer no rosto. Na hora do convite, eu chamo ele para frente e eu começo a falar tudo o que ele estava passando. Por quê? Porque o Espírito de Deus está na vida do verdadeiro, do chamado, do conhece como certeza. Eu chamo a sua esposa, quando ela chega, eu vejo que dentro dela existia um espírito demoníaco. Ele vinha sair naquele momento, em nome do Senhor do Exército, e Deus ia fazer uma grande transformação na vida daquele casal. Oh Deus, aquela mulher saiu e disse, favor, deixa, Deus está trabalhando. Quando ela levantou com o outro semblante, Deus já havia trabalhado, porque Deus age, porque Deus trabalha, e Ele honra aquilo que nós falamos, pela sua direção e pela sua vontade. Quando eu saí, no final do culto, eles estavam do lado do seu carro, esperando para falar comigo. Eu disse para eles, você quer uma visita minha e da minha esposa? Ele disse, eu quero, eu preciso. Então eu disse para ele, às 3 horas, quanto tempo para você ver? Às 3 horas, eu vou ir lá na tua casa. Por quê? Porque vocês vão almoçar e vão ter vontade de tirar um cochilo. Vocês vão dormir até às 3 horas. Mas às 3 horas eu estou chegando lá. E essa mulher disse, sim, mas irmão, faz mais de 20 dias que nós não sabemos o que é dormir. E eu disse, vocês não sabiam. Mas a partir de hoje, Jesus entra dentro da tua casa. E vocês vão deitar e vão dormir, vocês nem vão ver nada, nem barulho nenhum vocês vão ver. E vocês vão acordar de manhã, vão almoçar e vão fechar. Quando você fala, você tem que ter certeza que é Deus que está te usando para falar. Verdadeiro missionário é esse. Se você não tem medo de falar, porque Deus está te dirigindo para falar. E ele disse, irmão, então eu nem vou falar contigo. Mas quando, aleluia, eu cheguei às 3 horas lá, porque você tem que ser filho ou não. Se você estiver até 3 horas, 3 horas. Não vai chegar um outro dia ou depois de 6, 7 horas. Você disse 3 horas, 3 não me acha de dizer uma coisa e fazer outra. É sentido ou não. É verdade ou não, irmãos? 3 horas nós estamos chegando lá. Enquanto nós chegamos no portão, esse homem veio correndo do nosso quadrado e saiu de dentro da sua casa. E veio correndo e disse, meu irmão, eu vou falar para ti, quero ver o que vai te dizer. Aleluia, tá bom, você quer mais. Sabe que hora nós levantamos hoje? 10h30 da manhã, deitamos e dormimos e não se acordamos no minuto. E almoçamos e tivemos essa pensada que você falou. 3 horas agora estamos levantando, ainda nem da lei, mas vem passando para cá. Por quê?
andar. Deus eterno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós entendemos, irmãos, que na realidade Deus está procurando, nesses últimos dias, Deus está procurando. Aleluia. Ele está procurando os seus verdadeiros adoradores que estejam dispostos a fazer alguma coisa. Amém? Amém? Você está entendendo o que Deus está falando com nós? Está entendendo? Está gostando? Aleluia. Porque você pediu que você aceitar tudo que Deus vai te falar aqui. Então agora eu vou para casa tranquilo. Aleluia. Mas é contigo Deus. Quer ser um verdadeiro missionário, primeiro, tem conhecimento de Deus. Segundo, você olha para si mesmo. Terceiro, você começa a olhar na sua volta e você vai ver que é um campo grande de missão. Aleluia, há um colega teu que está do teu lado, há um vizinho teu que está do teu lado, e ele tem uma alma preciosa. Porque muitas vezes nós queremos ir para onde? Lá para os Estados Unidos, ou lá para fazer missão. Quando na realidade, nossa volta não passa. Você tem que aprender a fazer missionário na volta. Quando estava cheio, ele olhou para a necessidade e viu que estavam dentro do seu um campo grande de missionários, de pessoas que realmente iam ser realmente transformadas, e eles seriam verdadeiros missionários. Amém? Sempre, irmãos, ele tinha um desejo muito grande de fazer missão. E ele queria ir para lugares para fora, para a África, dos Estados Unidos. E ele tinha uma grande plantação, ele era um agricultor muito grande, plantava muito. E um certo dia ele teve um sonho. E ele teve um sonho de 2 filhos. Né? Ele teve um sonho com a letra B, com a letra B e com a letra B. E ele correu o mais depressa possível lá no pastor, outro dia disse, pastor, Deus me mostrou em uma visão que está me chamando para ir voltando missionário. Por que, meu irmão? Porque Deus me deu realmente o nome do lugar que é para ele. Isso. E o pastor disse, aonde é para você? Ele disse, eu tive um sonho. E Deus mostrou 3 sílabas, a letra B, a letra B e a letra B. E eu estou entendendo que essa língua está me dizendo, vai para a Bolívia. Essa é a que tem que ir, pastor. O pastor, homem de Deus, ele disse, não, nós vamos orar agora. E se é para você ir esse lugar, Deus vai instalar agora. E começaram a orar quando terminou a oração. Ele disse, não é para você estar na Bolívia. Ele disse, como pastor? É para você preparar a terra e plantar. Mas o que, pastor? Deus está mandando você. Vai plantar a terra. E você vai ter uma grande colheita. Vai realmente suprir toda a tua necessidade. Mas não é para você ir para a Bolívia. É isso que você está dizendo nessa noite. Você tem que entender o que Deus fala com você. Não é de presente da qualquer maneira, não. É você se consagrando na presença de Deus. E deixando Deus falar. Se coloca bem. Aleluia. Posso dizer.